Olá, sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. Hoje, nós iremos estudar o Laboratório Éden, o capítulo 3 dessa obra. Quando ouvimos falar do Éden, logo a gente pensa no famoso Jardim do Éden, relatado na tradição cristã. Mas e se eu te disser que essa história é muito mais complexa do que nós imaginamos? O Éden não foi o único laboratório do Criador. Na verdade, existiam vários laboratórios espalhados pelo universo, cada um com sua função e seus engenheiros responsáveis. O que Moisés trouxe foi apenas uma fração da verdade. O Éden era um dentre muitos laboratórios. É como se a inteligência criadora estivesse construindo várias escolas, cada uma especializada em um determinado tipo de aprendizado. Só que existia a escola mais especial, onde estava sendo desenvolvido o maior dos projetos, e essa escola era o Éden. O Éden era a menina dos olhos do Criador. Um projeto que poderia revolucionar tudo, mas onde há inovação, sempre há resistência. E foi assim que começou um dos maiores atos de traição da história cósmica. Lúcifer e o Ser Cobra tinham planos para derrubar esse projeto. E a gente já viu um pouco dessa história lá nas nossas aulas 12 e 13 sobre o projeto lunar e a guerra nos mundos. Eu vou deixar o link aqui para você acessar. E o plano foi mais ou menos o seguinte: aqueles engenheiros siderais que já haviam sido corrompidos por Lúcifer e pelo Ser Cobra, eles contaminaram as Evas. Então, lembrando que Eva são os engenheiros siderais, Adão, os povos. Então, eles contaminaram as Evas para que elas corrompessem os povos em formação. O plano de Lúcifer era fazer com que todos os laboratórios caíssem, principalmente o Éden, onde estava acontecendo o maior projeto que levaria ao sistema binário. É só você pensar na inteligência criadora como um grande cientista que está ali prestes a lançar uma descoberta revolucionária. E aí a gente sempre encontra nessas narrativas aquelas forças poderosas que estão tentando sabotá-lo, tentando impedi-lo, espalhando mentiras a respeito da sua pesquisa e manchando a sua imagem. Foi isso o que aconteceu com o Projeto Lunar e com o Laboratório Éden. Esse plano de destruição não foi obra de apenas um ser. Vários personagens estavam envolvidos nessa conspiração contra o Criador. E quem seriam eles? Lúcifer, sedento por poder e querendo se equiparar ao Criador, o Ser Cobra, o mentor intelectual dessa traição, os engenheiros corrompidos, que foram os responsáveis por espalhar a sabotagem nos laboratórios, e as Evas corrompidas, que foram utilizadas para influenciar os povos e corromper o plano. Essas Evas corrompidas eram os engenheiros que tinham sido elegidos para fazer o laço com os povos. Toda essa ação foi uma grande conspiração, onde Lúcifer e o Ser Cobra, como líderes, sabotaram o projeto por medo de perder a sua posição. Eles passaram a corromper os outros engenheiros siderais e, pouco a pouco, foram destruindo, minando todo o projeto. O Criador, com sua habilidade de ver o futuro, já conhecia essa trama e, por isso mesmo, ele deu uma ordem muito clara para Adão e Eva, para os povos e engenheiros: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que essa não foi uma ordem arbitrária, era uma forma de testar até onde ia a rebeldia daqueles traidores. O Criador já sabia que a traição estava em curso. E aquela ordem foi um teste de lealdade para Adão e Eva, para os engenheiros e povos. Aqueles que já estavam firmes na sua traição não foram levados pela curiosidade. Na verdade, eles já sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham um plano pronto. Imagine que você é um professor e todo professor sabe aqueles alunos que gostam de colar na prova. Então, esse professor vai lá aplicar essa prova, ele vai lá e observa. Ele não impede que esses alunos colem. Então, nesse caso, os alunos estão sendo testados a respeito do seu caráter e não em relação ao conhecimento que possuem. Então, esse era o teste pelo qual estavam passando Adão e Eva. E porque o objetivo principal era derrubar o Laboratório Éden. Se ele permanecesse ativo, o Projeto Lunar comprovaria a sua viabilidade. E isso ameaçava todos aqueles que estavam contra o Criador. Se o Éden sobrevivesse, ele provaria que a criação dos povos e sua união com os engenheiros era transformadora. O Ser Cobra e Lúcifer sabiam que precisavam destruir completamente essa evidência. Por isso mesmo, a traição não foi um acidente. Ela foi orquestrada com precisão e com muita inteligência. É o que nós vamos ver adiante. A traição ao Criador não foi um ato de ignorância, mas sim de ambição. E o mais interessante é que, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, o Criador permitiu que a história seguisse o seu curso com o livre-arbítrio daqueles que interferiram em seu projeto.
o Criador deu liberdade para que todos escolhessem o seu caminho. E aqueles que optaram pela traição tiveram que lidar com as consequências dos seus atos. O Laboratório Éden pode até ter caído, mas a missão do Criador não foi interrompida. Lembra que ela seguiu em outro lugar, em um outro planeta? E vale até uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não se depara com escolhas que podem nos levar para caminhos errados? E quantas vezes nós já não nos deparamos na nossa vida com as consequências dessas escolhas, que geraram até arrependimento? E eu digo mais, quantas consequências não já aconteceram na nossa vida como resultado de ações nossas e que a gente nem tomou consciência disso? Fica esse ponto aí para você refletir. E se você estivesse lá no Éden, já parou para pensar qual escolha que você faria? O que você acha que motivou Lúcifer? Ambição, medo, vingança, um sentimento de ser traído pelo Criador? É o que a gente vai ver adiante. A família Trina busca constantemente o seu aprimoramento na linha da evolução. E nos primórdios, desde sempre, ela conviveu com seres celestes de menor escala, e a gente está falando aqui nesse caso dos engenheiros siderais, para colocar em prova, testar constantemente a sua própria evolução e a evolução dos seres. Então é uma forma de espelhar a realidade, a verdade, se fazer enxergar através de uma convivência. Os engenheiros siderais, nesse caso, eram os responsáveis por intermediar a relação de todos os outros seres com a inteligência criadora. A gente estudou lá nas nossas primeiras aulas o conteúdo sobre os engenheiros siderais e as suas especialidades, e a gente consegue ver claramente esse relacionamento mais próximo que os engenheiros possuem com a inteligência criadora. Principalmente, claro, agora, considerando a nossa realidade, nós falamos dos engenheiros leais, mas naquela época, onde houve a Guerra nos Mundos e onde foi concebido o Projeto Lunar, todos os engenheiros tinham essa ponte, essa comunicação direta com o Criador. Dentro dessa realidade, naquele momento do Projeto Lunar, surgiu uma figura que mudaria o curso de toda a história. E nós já falamos dele aqui, o Lúcifer. A família Trina trabalhava constantemente para formar a família Trina material. E os engenheiros siderais eram os mediadores para a realização desse projeto. Os engenheiros siderais eram os mediadores do processo de aprendizado entre os seres e o Criador. Lúcifer era um engenheiro general de grande capacidade que tinha a responsabilidade de fazer com que tudo corresse na mais perfeita harmonia. Ele era como um diretor de uma escola que estava ali encarregada de ensinar uma nova metodologia para os seus alunos. Agora imagina se esse diretor começa a questionar o próprio método que ele aplica. E ao invés de orientar e assegurar que aquele ambiente de aprendizagem aconteça, ele começa a sabotar o próprio projeto. O objetivo do Projeto Lunar era grandioso: ensinar o amor inteligente, o amor em sabedoria e criar o sistema binário, que seria capaz de recepcionar esse aprendizado proveniente da família Trina. Então a gente já estudou, a gente já viu várias vezes ao longo das nossas aulas que nós receberíamos a gota da compaixão, o amor na sua máxima forma, sem precisar passar pelas etapas que a família Trina passou para alcançar essa gota da compaixão. E esse foi o projeto interrompido pelas ações de Lúcifer. Quando a energia inteligente, amor, começou a ser introduzida nos seres que faziam parte desse experimento no Laboratório Éden, ela causou uma certa perturbação, uma certa estranheza, pois eles desconheciam essa energia. Então, tudo que é diferente do que a gente está acostumado causa uma certa repulsa de início. Então, houve perturbação e desequilíbrio, porque os engenheiros e povos não estavam ainda preparados para lidar com essa força. O amor exige diferenciação antes da união. E o que isso significa? A gente volta lá àquele ponto de quando eu mencionei no começo dessa aula que a família Trina, os seres celestes, tinham a necessidade de conviver com seres de menor escala, no caso os engenheiros siderais, para que eles pudessem vivenciar o amor. E por que uma escala menor? Porque não pode ser exigido desse que está aqui numa escala maior qualquer retorno desse que está aqui na escala menor. Então agora, os engenheiros estavam sendo convidados a serem essa escala maior e exercer o mesmo para com os povos. Só que eles se recusaram, porque achavam esses seres inferiores. Ou seja, eles não estavam preparados para vivenciar o aprendizado do amor. Porque o amor não exige nada em troca, não exige a necessidade de um retorno. Então essa diferenciação é que promoveria o aprendizado do amor entre engenheiros e povos. A resistência dos engenheiros foi constituída porque eles viram todo esse processo como uma ameaça ao seu status. Eles eram os responsáveis, por exemplo, por ligar os 17 sentidos aos povos. Então eles estavam ali ativamente sendo responsáveis pela criação dos povos. E quando eles perceberam que eles teriam que se unir a eles para formar o sistema binário e ter esse aprendizado do amor, eles se negaram, eles se recusaram, eles acharam que o status deles
de engenheiros, com seu livre-arbítrio, é claro. Então, o status deles de engenheiros estava sendo ameaçado, porque eles teriam que se unir a esses seres inferiores, na visão deles, que eram os povos. Entre os engenheiros, Lúcifer tinha um papel fundamental. Ele tinha a responsabilidade de ajudar os seus irmãos engenheiros a compreender todo esse sistema. Mas em vez de apoiar essa transição, ele começou a questionar e a alimentar o medo nos engenheiros. Os engenheiros, por sua vez, como criações da inteligência criadora, achavam que já sabiam de tudo e não queriam se igualar aos povos. Alguns aceitaram que ainda tinham muito a aprender, mas outros resistiram. Lúcifer, ao invés de apaziguar, utilizou a sua influência para inflamar essa crise. Nesse momento, o próprio Lúcifer foi colocado diante de uma escolha. Ele poderia facilmente levar as suas dúvidas para o Criador, ou poderia decidir agir por conta própria. Infelizmente, ele optou pela segunda opção. Com conhecimento privilegiado, ele manipulou os engenheiros dissidentes e implantou neles a desconfiança. O Criador poderia facilmente ter ajudado Lúcifer a dirimir suas dúvidas, mas ele optou por agir sozinho. Ele convenceu os engenheiros de que haviam sido traídos pelo Criador e usou esses engenheiros corrompidos para sabotar os laboratórios ao redor do universo. Não é à toa que até hoje a gente escuta nas narrativas, nos livros, nos filmes, a história de que o Império, quando ele começa a ser destruído por dentro, é muito mais difícil dele se reerguer. Imagine que o Projeto Lunar era um grande império que estava sendo construído e que um grupo de líderes deste império decidiu espalhar a ideia de que o seu fundador não era confiável. Um império nunca cai por forças externas, mas ele sempre começa a ser corroído por dentro, por aqueles membros que se voltam contra ele. Lúcifer não estava sozinho nesse projeto de destruição. No meio do seu caminho, da sua jornada, ele encontrou o Ser Cobra. Juntos, eles arquitetaram a destruição do Projeto Lunar, começando pelo Laboratório Éden. O Ser Cobra maculou a energia trina primordial. Ele era o guardião da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lúcifer precisava muito do Ser Cobra para colocar o seu plano em ação. O Ser Cobra maculou a energia trina primordial, criando a mutação da vontade e do prazer e transformando-as em sexo e escravidão. Todas as Evas receberam essa mutação e, por consequência, os Adãos também foram contaminados. Ou seja, todos os engenheiros que estavam nos laboratórios receberam essa contaminação e passaram para os povos. O Ser Cobra, nesse caso, é como um cientista brilhante dotado de muito conhecimento, que vai lá e altera o código genético de uma espécie sem prever as consequências dessa alteração. O que deveria ser um avanço acaba se tornando um completo desastre. Com essa ação, o plano sombrio de Lúcifer e do Ser Cobra foi concluído. O sistema binário foi desmantelado, os engenheiros foram completamente tomados pela energia da ilusão e o Laboratório Éden caiu. O Projeto Lunar não poderia continuar, pois a corrupção já havia se espalhado. Os engenheiros e povos passaram então a carregar consigo a energia da ilusão contaminada. E o Criador permitiu que tudo acontecesse para que a verdade fosse exposta, para que ela fosse colocada à mesa. Quantas vezes a gente não escolhe um caminho errado porque deixamos que o medo e a desconfiança falem mais alto? Será que a gente tem a humildade de buscar as respostas antes de a gente se rebelar contra aquilo que a gente nem entende? O que você faria no lugar dos engenheiros? Teria buscado respostas ou seguido Lúcifer? Na próxima aula, nós iremos nos aprofundar na atuação do Ser Cobra junto a essa corrupção que aconteceu e que culminou na queda, na destruição do Projeto Lunar. Até lá!